bem? Eu sou o professor Rui Lima de Matemática aqui no canal Ajuda Enem e vou falar para vocês em prismas. Para se construir um prisma, você deve considerar dois planos paralelos. Um polígono qualquer contido num desses planos e um outro polígono congruente a este contido no plano paralelo. Unindo por segmentos de reta os vértices correspondentes dos polígonos congruentes, constrói-se o prisma. Por exemplo, temos dois planos paralelos, alfa e beta. Consideramos um triângulo ABC contido no plano alfa e o triângulo DEF contido no plano beta, congruente a ABC, o triângulo DEF. Quando unirmos por segmentos de reta os vértices correspondentes, obtemos o nosso prisma. Inclusive, esses segmentos de reta são as arestas laterais. Os polígonos considerados são as bases. Lembra que as bases de qualquer prisma, elas devem ser paralelas e congruentes. Não esquece isso. Prisma tem que ter bases paralelas e congruentes. A altura do prisma é a distância entre esses planos paralelos. A distância entre os planos que contêm as bases. Então, o que é importante para a gente? Quando se constrói um prisma, nós vamos ter as bases, que são polígonos, paralelos e congruentes. Em qualquer prisma, a gente pode ter o seguinte, que a área total do prisma, se liga na notação, AT, a área total, vai ser 2 vezes a área da base, vai depender do polígono da base, se for um triângulo, se for um quadrado, se for um hexágono, mais a área lateral, Em qualquer prisma isso vai valer. Por quê? Porque as bases são paralelas e congruentes, então você vai ter 2 vezes a área da base, mais a área lateral, que no caso aí são, em geral, paralelogramas. Agora, nós vamos aprender a classificar um prisma. Para classificar um prisma, a gente pode classificar ele em reto ou oblíquo. Reto ou oblíquo vai depender da inclinação das suas arestas laterais em relação ao plano da base. Se essas arestas laterais elas são perpendiculares, ou seja, formam 90 graus com o plano da base, ele é chamado de reto. Se as arestas laterais não são perpendiculares, ou seja, formam um ângulo diferente de 90 graus com o plano da base, esse prisma não é considerado reto, é considerado oblíquo. Uma vantagem de se trabalhar com o prisma oblíquo é que a aresta lateral ela tem a mesma medida que a sua altura, porque a altura é a distância entre os planos da base, os planos das bases, que contêm as bases. Mas se o prisma for oblíquo, a aresta lateral ela não tem a mesma medida que a altura do prisma. A sua altura não tem a mesma medida que a aresta lateral. Rui, como é que a gente poderia, por exemplo, relacionar essa altura com a aresta lateral? Poderíamos usar aquela razão trigonométrica bem conhecida, que é o seno, e se aplicarmos seno de alfa, vai ser o cateto oposto pela hipotenusa. Então, teríamos que H seria L vezes o seno de alfa. Essa seria a relação entre a altura e a aresta lateral. Mas, em geral, você não vai precisar estar decorando isso. Você aplica a razão trigonométrica ali sempre. Lembra que prisma reto, aresta lateral é perpendicular ao plano da base. E ela tem a mesma medida que a altura. No prisma oblíquo, a aresta lateral não é perpendicular ao plano da base. Um fato importante no prisma reto é que toda face lateral é retangular. Ou seja, face lateral, qualquer face lateral é retangular. Toda face lateral é retangular, ou seja, é um retângulo. As faces laterais são retângulos. Então, são retângulos. Então, lembra, prisma, bases paralelas e congruentes.
Como as bases são paralelas e congruentes, como é que vai ser a área total? 2 vezes a área dessa base, que vai depender do polígono da base, mais a área lateral. E um fato importante é quando vamos calcular o volume. O volume de qualquer prisma, seja ele reto ou oblíquo, é dado pela área da base multiplicado pela altura. Volume, isso vale para qualquer prisma, é a área da base pela altura. O prisma é considerado regular, não é apenas quando a base é um polígono regular. Ele tem que ser reto, ele deve ser considerado reto, e assim a base serem polígonos regulares. O nome de um prisma é dado em função do polígono da sua base. Por exemplo, se tivermos prisma triangular regular, se o prisma é triangular regular, significa dizer que essa base ela vai ser um triângulo equilátero. Se fosse um prisma, por exemplo, hexagonal regular, a base seria um hexágono regular. Se fosse pentagonal regular, a base seria um pentágono regular. Então, o que é que não podemos esquecer? Que prisma tem bases paralelas e congruentes. Que para qualquer prisma valem as relações. Área total é 2 vezes a área da base mais a área lateral, e que o volume é o produto da área da base pela altura.